palácios dourados da realeza, dos senhores de engenho e dos coronéis, hoje o Brasil mostra sua verdadeira história. Há alguns séculos, a raça branca trouxe para cá homens e mulheres vindos da África. Eram negros que traziam na bagagem um destino sem muita esperança e a magia de seus deuses pagãos. Da mistura de sofrimento e fé, eles conseguiram inventar a capoeira, um jeito de caminhar com orgulho e raça pela trilha da liberdade. Hoje, o Tris mostra para você, a golpes de capoeira, uma parte da história do Brasil. Eu sou negro da Eram homens, eram mulheres, eram crianças. Acorrentados, amontoados nos porões dos navios, eles sofriam. Com medo, eles choravam. Chorando, cantavam a tristeza e a saudade. Foi assim que atravessaram o oceano. Foi assim que eles chegaram, envoltos pelos sons da melancolia. A África, mãe distante, gerou e deu seus filhos para o Brasil. Filhos valentes que durante muito tempo viveram uma história de humilhação e resistência. Reis, príncipes e guerreiros. Sob o domínio do chicote, aqui eles eram todos iguais. Mas o corpo negro, que sofria com as marcas da escravidão, era também a arma da liberdade. Capoeira não é para bater, é uma festa. A capoeira ensina muito a gente a se posicionar na vida, né? Principalmente ao pequeno. Dom que Deus me deu. Tirar o outro do seu caminho. É isso que a capoeira quer. Longe da Casa Grande e da Senzala, os escravos se reuniam às escondidas. Desses encontros, nasceu uma dança, um jogo, uma luta. O cenário, o mato rasteiro chamado capoeira, batizou essa ginga brasileira inventada pelos filhos da África. As instituições talvez mais sólidas que os países têm não são as instituições do Estado, que essas estão em contínua mutação, você não pode acreditar no presidente da República. Mas você acredita na persistência, por exemplo, dos terreiros de candomblé, que estão aí há 200 para 300 anos, debaixo de todo tipo de perseguição, de repressão, e continua. São instituições sólidas, são as instituições lúdicas, são as instituições da festa. Há realmente uma ligação fortíssima e importante entre capoeira e a religiosidade. Sem dúvida, né? Algumas pessoas até mesmo dizem que a estrutura inicial da capoeira era uma confraria religiosa, que se utilizava, né, da confraria religiosa para estimular os movimentos. O capoeirista, verdadeiro capoeirista, era mandingueiro. O que era um mandingueiro? Era aquele que tinha habilidades mágicas de se proteger contra o inimigo. Nesse caso, ele tinha a proteção dos seus movimentos e tinha também a proteção dos seus entes protetores, né? Seus orixás, seus inquis, seus odus. De modo que, para ser, evidentemente, um capoeirista à moda antiga, tinha que praticar a religião, né? No caso, a religião afro-brasileira, tinha que ter o arsenal de proteção espiritual e tinha que ter a habilidade da proteção física. Eu queria primeiro que o senhor contasse pra gente uma história a respeito do Besouro Mangangá, que era parente do seu pai, isso? Ele era primo de meu pai, mas o Besouro, eu não sabia a história diretamente dele, porque eu sabia Juvencio, que morou mais ele na fazenda lá no Rio Fundo, e ele montava animal brabo, e um dia ele tomando uns pau, né, entrou dentro do mercado montado num cavalo brabo. Aí Juvencio foi pegar no estrovo do cavalo para tirar o cavalo para fora do mercado. Ele disse: olha, não se meta não, não se meta. Quando eu tiver em meus negócios, não se meta não. O Besouro era um valentão? Era. E o irmão dele me contou
porque o irmão dele me contou, quando eu fui lá na casa dele, ele me contou que um dia a polícia foi lá atrás dele. E ele veio subindo, acho que foi do mercado, não sei de onde foi que ele veio subindo, e a polícia atrás dele. Lá tinha um morro assim, que tinha um cruzeiro. E ele subiu o morro, sentou lá no pé da cruz, assim, com a cabeça dentro das pernas. E a polícia veio, e aí fizeram fogo, atiraram, quando terminaram de atirar, saíram, foram embora, e ele levantou, desceu o morro, foi para casa. O que é isso? Corpo fechado? É. Na viagem histórica e pitoresca que fizeram pelo Brasil na primeira metade do século XIX, o alemão Rugendas e o francês Debré registraram as primeiras imagens da capoeira. Os desenhos até parecem revelar uma brincadeira, uma vadiação entre escravos. Na verdade, eles escondem um estilo de vida que iria tomar conta da capital do Império. Quando havia as eleições, elas se resolviam na briga, na pernada, na cabeçada, na capoeiragem. E os grupos de capoeira dominavam as eleições na cidade do Rio, no segundo reinado, e dominavam assim grande parte da vida política nessas áreas aqui. E a mando de quem esses grupos atuavam nas eleições, por exemplo? A mando dos partidos. Muitos deles vieram como heróis da Guerra do Paraguai, né? E depois da guerra, eles foram aliciados como capangas eleitorais, principalmente o Partido Conservador. Pode parecer engraçado isso, capoeiras, ex-escravos no Partido Conservador, mas foi o Partido Conservador que fez grande parte da campanha política contra a escravidão. Lei do ventre livre, a própria lei da abolição, né? Então eles participavam do Partido Conservador. Só que o Partido Conservador era o partido mais poderoso da época, do PFL da época. Então esses capoeiras queriam também ter o quê? Ter acesso também às benesses políticas. Eles eram malandros, eles queriam cultivar, logicamente, os favores dos políticos conservadores, que até hoje dominam o Brasil, né? Não eram ingênuos, né? É daí que nascem as maltas? As maltas nascem um pouco antes, né? Esse termo malta quer dizer o seguinte, grupo, ele quer dizer grupo de arruaceiros, né? As maltas, elas nascem lá na época da independência, mas na época da Guerra do Paraguai estavam já formadas. Cada bairro, cada freguesia tinha a sua malta, né? E havia uma federação de maltas. Haviam dois grandes grupos que reuniam as diversas maltas, que eram os Nagoas e Guaiamus. Os Guaiamus dominavam o centro da cidade, a área mais antiga, ali onde é hoje o Paço Imperial, aquela região ali. Os Guaiamus, eles eram ligados aos crioulos, aos escravos nascidos no Brasil, né? E havia os Nagoas, que dominavam a área em torno. Nagoa vem de Nagô, é uma tradição africana, né? E esses Nagoas, muitos deles, vieram da Bahia. Quer dizer, a tradição baiana, ela já está no começo da capoeiragem carioca. Foi por esse tempo que muitos capoeiristas começaram a ter fama, e não só pela valentia. O mundo oculto da capoeiragem abrigava uma gente que usava a sedução como armadilha. O feitiço, a mandinga e a negaça eram armas fatais. Bimba era belicoso, truculento. O toque dele tinha que ser belicoso. Moraes é manhoso, sutil, safado, mentiroso. O toque dele é descarado, manhoso, dengoso, ele leva lá e vem cá. Cobrinha mansa também é malandro, safado.